Olá, nível 2, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse tempinho curto aí do recesso para descansar, para repensar, para relaxar um pouquinho, porque agora a gente vai voltar com todo o gás. E dessa vez, na aula de hoje, dando continuidade ao nosso assunto da vez, que é o esporte coletivo de invasão chamado futebol, que muita gente gosta, joga, pratica, escuta falar, mas ainda não conhece a fundo, não sabe todos os detalhes. Tá certo? Então é a minha missão aqui enquanto professor, obviamente não dizer todos os detalhes, mas fazer com que a gente conheça um pouquinho mais a fundo e discuta mais sobre. Na aula de hoje nós vamos ver dois aspectos, beleza? A aula vai ser dividida em duas partes. A primeira parte para a gente compreender um pouquinho a diferença entre futebol de campo e futebol de salão, porque são todos futebol, e depois no finalzinho da aula também para a gente discutir e conversar um pouquinho sobre Copa do Mundo de futebol. Vamos lá então, falando de futebol. Futebol é um esporte coletivo. Por que é um esporte coletivo? Porque não se joga sozinho, se joga em equipe. Eu tenho duas equipes se enfrentando. E porque é um esporte de invasão, que eu falei no início. É um esporte coletivo, é um esporte de invasão. Porque o objetivo desse esporte, o objetivo dessa modalidade é invadir o campo adversário para fazer gol. Existem outros esportes também que são considerados coletivo, claro, e também de invasão. A exemplo, o handball, o basquete também. Só que a diferença é a forma de jogar e a forma também de fazer gol, tá certo? No futebol eu jogo com equipe, por isso é um jogo coletivo, e eu jogo na intenção, no objetivo de invadir a quadra adversária para fazer o gol, por isso que é um esporte de invasão. O futebol ele é dividido em duas vertentes, vamos chamar assim, em dois grupos. Existe o futebol de campo, que é o que a gente conhece, que é o futebol da Copa do Mundo, que a gente vai discutir daqui a pouquinho, e existe o futebol de salão, que é mais conhecido pela sigla, futsal, que é jogada de dimensões menores. Beleza? Então vamos lá, falar sobre as principais diferenças entre futebol de campo e futebol de salão. Primeiro, a dimensão. É obviamente que o futebol de campo possui dimensões maiores. O campo é maior, eu tenho uma maior quantidade de atletas no campo, tá certo? São 11 atletas, sendo um goleiro e 10 jogadores. E eu tenho uma dimensão menor no futebol de salão, no futsal, tá certo? A quadra é mais reduzida, o espaço é menor e eu tenho, obviamente, uma menor quantidade de atletas na quadra. São 5 no total em cada equipe, 5, tá certo? Em cada equipe, sendo um goleiro e 4 jogadores de linha. Essa é a grande diferença. As dimensões são diferentes. E os espaços também, obviamente, né? O futebol de campo é jogado no campo e o futebol de salão, obviamente, é jogado no salão, na quadra. Essa é a grande diferença. Existem também algumas diferenças pequenininhas, mas que eu não vou entrar nessa seara agora, tá certo? Como a cobrança do lateral, por exemplo, que é um pouco diferente, e outros pequenos detalhes. O que nos cabe nesse momento é saber, as dimensões são diferentes. Vamos então passar para a segunda parte dessa aula. A segunda e última parte é discutir um pouquinho sobre Copa do Mundo de Futebol. Perceba, a última Copa, acho que vocês acompanharam, né? Ocorreu em 2018, tem 2 anos aí. A próxima vai ocorrer em 2022. A seleção campeã da última Copa foi a seleção francesa. E o que eu tenho a dizer sobre a Copa é que é o maior evento esportivo, um dos maiores eventos esportivos do mundo. E exatamente por isso, por ser um dos maiores eventos esportivos do mundo, por ser o maior evento esportivo do futebol, que merece a nossa atenção aqui dentro da educação física, e por isso mesmo que a gente vai conversar um pouquinho sobre ela agora, tá certo? Bem, vamos lá então, Copa do Mundo de Futebol. Como dizem os mais velhos, né, a Copa não é nem de hoje e nem de ontem. Ela começou aí há um tempão, em 1930 do século passado. Se a gente for fazer as contas aí, são 90 anos de Copa do Mundo. Então a senhora Copa do Mundo é uma idosa, é uma velhinha. Daqui a pouquinho consegue chegar aos 100 anos, tá certo? Ela começou, o idealizador, né, dessa primeira Copa e da subsequente também, obviamente, foi um cara chamado Julius Rimet, que era naquela época o presidente da FIFA, que é Federação Internacional de Futebol Associado. Bem, Julius Rimet idealiza a primeira Copa do Mundo de Futebol, que aconteceu em 1930, lá no Uruguai. O Uruguai sediou a primeira Copa, e aí ele pensou, né, ele e toda a comitiva dele,
eles pensaram que a cada 4 anos, ou seja, a cada quadriênio, né, eles fariam a realização desse grande torneio, dessa grande competição mundial. E aí foi, 1930, 1934, a 1938, enfim, até chegar no dia de hoje, na última Copa, como eu disse, que foi em 2018. Mas assim, não aconteceu sem parar. Teve um espaço aí, teve um momento que a Copa ficou sem acontecer por conta da Segunda Guerra Mundial, que aí vocês vão estudar em história. Passou um período sem acontecer, mas perceba, na volta, no pós-guerra, o primeiro país a sediar a Copa depois da guerra foi aqui no Brasil, tá certo? A primeira vez que o Brasil sediou a Copa. Vamos falar então sobre o ranking, sobre as seleções, os países que mais venceram a Copa do Mundo. A gente discutiu recentemente que o Brasil é conhecido como o país do futebol, porque além de jogar muito bem, além das crianças já nascerem chutando uma bolinha, é o país, é a seleção que mais ganhou Copas do Mundo, que mais tem títulos. Nós somos os campeões atuais, tá certo? Nós temos 5 títulos, por isso nós somos pentacampeão. Desculpa, já diz aí o ditado, né? Todo mundo tenta, mas só o Brasil é penta. Uhul! Em seguida, nesse ranking aí, nós temos Alemanha e Itália, com 4 títulos, quase pegando o Brasil, meu Deus, então eles são tetracampeões. E nós temos lá no final do ranking Uruguai e França com 2 títulos mundiais, então eles são bicampeões, tá certo? Belezinha? Sobre a Copa do Mundo, as principais coisas que eu tinha para dizer eram essas. Claro que existem outras, mas aí a gente vai estudando um pouco mais à frente, presencialmente de preferência. Bem, eram essas informações que eu tinha planejado para a aula de hoje. A aula está chegando ao fim, tá certo? Mas para fixar, eu vou deixar uma atividade sobre os 2 tópicos que nós discutimos hoje. Diferença entre futebol de campo e futebol de salão e as informações que eu abordei aqui sobre a Copa do Mundo de Futebol, o maior evento de futebol do mundo. Eu espero que vocês se dediquem, que vocês façam. Eu estou aqui à disposição. Se precisar de mim, é só chamar, tá certo? Além, obviamente, do vídeo que eu utilizei aqui para dar aula para vocês, vocês podem também fazer pesquisas na internet, tá bom? E podem também me chamar para a gente bater um papo, conversar e tentar responder. Um beijo carinhoso, Deus abençoe todo mundo e até a próxima aula.